Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36 até o 45. Santo é o nome do Senhor Jesus, glorificado e exaltado é o teu santo nome, Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome. Todos acharam? Vamos, acompanhe a leitura aí na sua Bíblia então. Diz assim a palavra do Senhor: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, postou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Podei-vos assentar, dando glória a Deus e aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, santos, santas do Senhor. Aqui estamos diante de um texto ao qual o que antecede esse texto é que Jesus, com os seus discípulos até então, que após se tornariam seus apóstolos, Jesus então fala para que eles viessem preparar um lugar, para que eles fizessem a ceia, para que eles comessem a Páscoa. E na verdade seria a última Páscoa. E na verdade seria a última ceia ao qual Jesus estaria com eles ali fisicamente. Jesus então dá essa ordem, os apóstolos vão, eles preparam o lugar. E ali então eles se reúnem, eles se sentam à mesa e começam a participar da Páscoa, começam até aquele momento de comunhão, começam até aquele momento de fé, de amor, junto com os seus discípulos e cumprindo a palavra, porque Jesus ele não veio para descumprir a lei, ele veio para cumprir a lei. E no momento ao qual o Senhor sobe aos céus, então é ratificado a nova aliança, mas Jesus cumpriu toda a lei, porque visto que o homem não conseguia cumprir a lei, mas Jesus veio e cumpriu a lei. Sendo assim, ele faz a Páscoa, ele participa com a Páscoa, é aquele momento de comunhão, é a última santa ceia deles com os apóstolos, eles estão ali reunidos, é um momento de alegria, é um momento de comunhão, é um momento de amor. Mas aí então Jesus vai falar algo ao qual vai deixar um pouco eles atormentados, vai deixar eles um pouco entristecidos.
Jesus vai falar algo que vai anteceder à frente, ali no Getsemane e logo após o Getsemane. Jesus vai falar para eles: olha, aquele que me trai, ele come a mão no prato comigo. Você imagina o espanto ao qual os apóstolos vão ficar nessa declaração de Jesus. E eles começam a dizer: será que é eu? Será que é eu? E eles começam a dizer. E Judas chega até Jesus e fala: será que é eu, mestre? E então Jesus fala: tu dissestes. Começa então algo começar a ser traçado no mundo espiritual. Começa então um plano diabólico, mas as escrituras sendo cumpridas. Ainda Jesus vai falar que ele seria entregue. E novamente, mais uma vez, um dos apóstolos, agora Pedro, vai se levantar, porque Jesus vai falar que ele teria que ser entregue, que viriam buscar Jesus. Mas o apóstolo Pedro vai se levantar e vai falar: não. Porque Jesus vai falar: olha, vão se escandalizar em mim, ou seja, vão se dispersar, vão me deixar, vão embora. Quando chegar a hora, e Pedro vai se levantar e vai falar: não, mestre, ainda que isso aconteça, eu não vou me escandalizar, eu não vou deixar o Senhor. E Jesus vai falar algo para ele tremendo: ainda que o galo cante 3 vezes, você me negará 3 vezes, Pedro. Você imagine como foi essa ceia. Você imagine como foi algo conturbado. Mas Jesus não deixou de ceiar com eles. Jesus não deixou de ter aquela comunhão com eles. Não deixou de cumprir a palavra. Jesus então agora, eles se levantam com seus discípulos e falam: vamos. E agora eles saem dali e eles vão a um lugar chamado Getsemane. Getsemane, aleluia. Getsemane é um lugar, ele é no sopé do Monte das Oliveiras. E ali, em Marcos vai dizer que ali era um horto, ou seja, era um jardim. E era chamado Getsemane, esse lugar no Monte das Oliveiras. E esse nome, Getsemane, ele significa lagar de azeite, ou prensa de azeite. O azeite, ele era prensado. Existia uma roda, ela era uma roda de pedra pesada, e ali se depositava em cima de uma mesa de pedra. E se colocavam todos os azeites, as azeitonas ali, e essa mó rodando com esse peso, esmagando e aprensando ali as azeitonas e o azeite ainda sendo extraído. Era um lugar ao qual se extraía o azeite. E o processo era esse, por isso que era chamado de Getsemane, e o significado de Getsemane é lugar de azeite, ou prensa de azeite. E olha só ao qual o lugar Jesus vai. Jesus vai para um lugar onde se vai prensar, onde ali se fazia o trabalho de prensar o azeite, a azeitona, de colher o azeite. Jesus então está ali, e ele vai falar para os seus apóstolos: ficai aqui. E ele toma consigo Pedro, João e Tiago e vai um pouco mais além. Os demais ficam ali no sopé do monte. E Jesus sobe com eles ali. Mas ainda assim Jesus vai falar: olha, vocês ficai aqui agora e eu vou mais adiante. E vocês vigiai, vocês velai. Jesus vai então estar indo um pouco mais adiante, e ali ele vai estar orando, aleluia. Ele vai dizer aqui no versículo 37, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ou seja, Pedro, Tiago e João, vão com ele, os demais ficam mais para trás.
e vai ficar com ele. E aí Jesus vai falar para ele, ó, vocês fiquem aqui agora, aleluia. No versículo 37, ele vai falar assim, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Versículo 38, ele vai falar, então Jesus disse aos seus discípulos que estavam ali, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Jesus está numa profunda agonia. Jesus está numa profunda tristeza e tristeza de morte. Jesus está ali agora, no momento ao qual o que ia anteceder, que seria a sua morte, seria crucificado. E Jesus então vai a esse lugar da prensa, e vai ali falar com o Pai. Jesus então está ali, com a sua alma angustiada, com a sua alma triste. Ele está sozinho, se sentindo sozinho, agoniado, diante do que iria acontecer. Porque ele, sendo Deus, ele também era homem, ele tinha sentimentos. E nesse momento começa a aflorar o lado humano de Jesus. Mas isso não deixou com que o lado divino agisse. Aleluia. Então Jesus está nesse lugar. E ele então vai um pouco mais adiante. Versículo 39 vai dizer, e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu o queres. Versículo 40 vai dizer, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes velar comigo? Jesus está em profunda tristeza. Jesus está em profunda agonia. Jesus está passando pelo Getsemane. Jesus está sendo literalmente prensado naquele momento. Deus naquele momento está literalmente prensando o seu filho naquele momento. E Jesus está rogando, clamando a Deus. E aqui o Senhor, podemos tirar como lição desse texto, do que está acontecendo, de que, assim como Jesus, ele passou pelo Getsemane, ele foi ao Getsemane, Deus enviou ele ao Getsemane, ele passou pelaquela agonia, aquele momento de agonia, de tristeza, diante dos acontecimentos. Nós também iremos passar pelo nosso Getsemane das vidas. E quem sabe você já passou, está passando ou vai passar. E a primeira lição é essa, que todos nós iremos passar pelo Getsemane da vida. Porque se Jesus passou, nós também iremos passar. Nós também iremos ter os nossos Getsemanes da nossa vida. Nós vamos ter momentos de agonia, nós vamos ter momentos de medo, nós vamos ter momentos de insegurança, nós vamos ter momentos de profunda tristeza, diante das circunstâncias a qual a vida vai nos propor. E muitas vezes nós vamos estar ali, com Deus, orando ao Senhor, mas passando pelo Getsemane. Porque se Jesus passou pelo Getsemane, nós também iremos passar pelo Getsemane. Nós iremos ter que passar pelo nosso Getsemane. Aleluia. Segunda coisa que eu entendo, que eu aprendo aqui, que o Senhor nos mostra aqui, que está no versículo 40, que nós iremos ter que passar sozinho. Sozinho, com ninguém. Porque aqui ele fala para os seus discípulos, ele fala para Pedro, então nem uma hora pudesse zelar comigo. Tem momentos que ninguém vai poder passar com você por o Getsemane da vida. Ninguém vai estar do teu lado, ninguém vai poder te ajudar, ninguém vai estar ali te apoiando, te trazendo alguma palavra de consolo, de conforto. Você vai ter que passar, e vai ter que passar sozinho, porque assim
como os apóstolos, os discípulos, em determinado momento, eles deixaram Jesus, eles adormeceram, não conseguiram vigiar, não conseguiram estar junto com Jesus naquele momento difícil da vida de Jesus, naquele momento crucial da vida de Jesus. Muitas das vezes nós também iremos ter que passar pelo nosso Getsêmani da vida e vamos ter que passar sozinho. Quantas das vezes eu creio que você já passou por algum Getsêmani da sua vida, ao qual você não tinha ninguém para estar junto com você. Não tinha ninguém para estar junto com você, para te apoiar. Não é porque não tinha alguém, é porque Deus quis que fosse assim, porque é só você que vai ter que sentir o Getsêmani da vida. E nós estamos como Jesus, passando pelo Getsêmani, os Getsêmani da vida, sozinhos, sem ninguém, sozinho. Aleluia. Uma terceira coisa que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos fala aqui, que nós, diante das circunstâncias da vida, dos Getsêmanes da vida nossa, assim como é Jesus, Ele vai falar no versículo 39, 41 e 40, Ele vai falar, que peça, Ele vai pedir, Pai, se possível, passa de mim, Senhor. Passa de mim esse cálice. Quantas das vezes nós temos que falar, Senhor, me livra dessa situação. Senhor, não deixe que eu passe por isso. Eu não aguento mais essa situação. Eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais isso na minha vida. Mas vamos ter que passar. Jesus não vai isentar você. Jesus não vai isentar você de passar por esse Getsêmani. Aqui Jesus, Ele pediu, Senhor, se possível, passa de mim. E quantas das vezes nós estamos falando, Senhor, eu não quero passar por isso, eu não quero viver isso, eu vou sair, eu vou embora, eu vou abandonar, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de ser crente, eu não quero mais de servir, está muito difícil, Senhor, eu não quero mais, olha o que estão fazendo comigo, olha o que está acontecendo comigo, olha o que está fazendo na minha família, olha o que está acontecendo no meu trabalho, eu não quero mais passar por esse Getsêmani. Mas Jesus está falando na palavra, não, você vai ter que passar, você vai ter que passar e passar sozinho, aleluia. Jesus então vai ter que passar, aleluia. Esta é a situação de Jesus. Jesus está passando pelo Getsêmani. Jesus está passando sozinho e o Pai está falando, não vou te isentar de passar pelo Getsêmani. Nós vamos ter que passar. Aleluia. Mas uma coisa é certa. Jesus, Ele orava. Ele estava ali orando, buscando. Mas uma coisa é certa, que ainda nesse Getsêmani, lá em Lucas vai dizer, Ele orava tanto, a sua angústia era tanta, que o seu suor se transformava em sangue, de tanta angústia, de tanto pavor diante daquilo que lhe acontecia. Você imagine o estado de Jesus, que o seu suor se transformava em sangue, que caía ao chão, transformava em sangue, tanta que era a agonia, tanta que era a tristeza de Jesus. E muitas das vezes nós estamos assim, nós estamos chorando lágrimas de sangue, nós estamos derramando nossas lágrimas diante das circunstâncias da vida, diante dos Getsêmanes da vida. Mas ainda em Lucas, lá no capítulo 22, no versículo 43, vai dizer que Deus envia um anjo para confortar Jesus. Ainda nesse Getsêmani tem conforto de Jesus para a sua vida. Ainda nesse Getsêmani da vida que você está passando,
Tem consolo de Deus para a sua vida. Tem presença de Deus para a sua vida. Você não está sozinho. Você pode imaginar, pensar que está sozinho nesse Getsemane da sua vida. Mas Jesus, se preciso for, Ele envia um anjo. Senão Ele mesmo vai até você e vai te consolar. E vai te abrigar. E vai te confortar. E vai te dar forças. Porque foi o Senhor que te colocou nesse Getsemane. No livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, ele foi levado pelo Espírito nesse Vale dos Ossos Secos. Ele foi levado. Jesus, quando foi para ser tentado, ele não foi por meio próprio, ele foi levado ao deserto para ser tentado. E muitas das vezes o Senhor nos leva nos vales dos ossos secos. O Senhor nos leva para os desertos da vida. O Senhor nos coloca nos Getsêmanes da vida. Mas o Senhor passa conosco pelo vale. O Senhor está conosco no deserto. Aleluia. Assim como esteve com Ezequiel naquele momento. Assim como esteve com Jesus naquele momento no deserto, no momento da provação. E agora nesse momento, Deus envia um anjo para confortar Jesus naquele momento de agonia. Ainda que você esteja passando pelo Getsemane, Jesus está passando com você. Alabassúbia. Porque em tudo tem um propósito na vida do crente e na vida de todo o ser humano. Aleluia. E tem uma pessoa ainda aqui na Bíblia que vai entender muito bem de Getsemane, muito bem de vale, muito bem de deserto. E nós então aprendemos também com essa pessoa. E a primeira pessoa é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer, vai narrar a história aqui em Atos capítulo 9, a sua conversão. Que quando ele está ali com os seus olhos cegos, orando, Deus vai falar para Ananias, Ananias, vai até onde está uma casa, na rua direita, onde está Saulo, ele está orando. Porque Jesus tinha aparecido no caminho para Paulo. E aí então, Ananias vai falar, Senhor, esse persegue a igreja. Ele é perseguidor da igreja, como o Senhor me manda eu até ele. E aqui nessa cidade ele tem carta para prender e perseguir os que te seguem. Mas Jesus vai falar para ele, vai, porque esse é vaso escolhido para levar o meu evangelho adiante dos gentios. E eu mostrarei para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu evangelho, pelo meu nome. E muitas das vezes nós estamos aqui sofrendo. Porque o evangelho não é só bênção. Porque o evangelho não é só prosperidade. O evangelho muitas vezes é sofrido. Tem lágrimas, tem espinhos. E Deus, Jesus vai falar para Ananias, importa que ele sofra pelo meu nome. E o apóstolo Paulo pôde provar do Getsemane da vida. Aleluia. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, o espinho na carne. Ele estava com espinho, ele orou ao Senhor por 3 vezes, pedindo ao Senhor, me tira esse espinho da carne, me tira. Mas a história, o texto vai narrar que Deus não tirou o espinho da carne dele. Não tirou. Porque Deus falou, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, porque a minha graça te basta,
A graça do Senhor é que vai bastar para você passar por esse Getsemane. A graça do Senhor é que vai bastar para você passar por esse Getsemane, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua vida neste momento que você estiver passando. Aleluia. E ainda tem mais um que eu quero mencionar, que é Jó. Jó no capítulo 42, depois de tudo que ele passa, de tudo que ele foi acometido por ele, perde seus filhos, perde seus funcionários, perde todos os seus gados, suas riquezas, fica enfermo. Seus amigos vêm, e além de eles externar as amizades, não, eles começam a acusar ainda Jó, falar, não, você está assim porque você está em pecado. Não, era Jó passando pelo Getsemane da vida. E Jó passa por tudo aquilo. E no capítulo 42 ele vai falar, depois de tudo aquilo, ele vai dizer a Deus: bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e que nada e nem ninguém pode impedir os teus pensamentos, e que nada e nem ninguém pode impedir os teus propósitos, e que nada e nem ninguém pode impedir os teus sonhos, e que nada e ninguém pode impedir o seu efetuar na vida minha. Jó reconheceu, Jó passou pelo Getsemane, mas ele passou louvando e adorando o Senhor. Aleluia. E ainda aqui o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios 12, 7, 9. Se você for rápido, 2 Coríntios 12, o versículo 9. O apóstolo Paulo entendia de Getsemane também. Ele vai dizer, 2 Coríntios, 2 Coríntios, 2 Coríntios, aleluia. Eu sei que as horas se avançam, mas tenho que compartilhar isso com vocês. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Ele vai dizer, vamos ler a partir do 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. E no versículo 9 ele vai dizer, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Apóstolo Paulo está falando, eu estou passando pelo Getsemane, eu estou sendo perseguido, aleluia, mas eu não estou desamparado. Você não está desamparado. Ele está falando abatido, mas não destruído. Nós temos sentimentos, nós vivemos os sentimentos, ficamos abatidos, mas não é o fim. Nós não vamos ser destruídos, você não vai ser destruído, você vai simplesmente passar pelo Getsemane, você não vai ficar no Getsemane. Aleluia. Apóstolo Paulo, então, ele entendia de Getsemane. Você pode estar abatido, mas você não está destruído. Você não está destruída. Aleluia. E aqui então, Jesus está na sua profunda agonia, orando. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Não tem vitória sem luta, sem batalha. Não tem conquista sem sacrifício. Não tem como ser aprovado sem ser antes provado. Não, nem todo jardim vai ser só de flores.
vai ter jardim só com espinhos. Mas você vai passar. Você não vai permanecer. Aleluia. Você vai passar. Você não vai permanecer. Aleluia. Porque aqui no versículo 45, Jesus fala: dorme agora e repousar, eis que chegada a hora. Ou seja, é chegada a hora. Passou. Deus preparou, Deus confortou. Aleluia. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Ou seja, Jesus passou pelo Getsemane. Se Jesus passou, nós também vamos passar. Jesus está comigo. Jesus está com você. Não temas esse Getsemane. Não temas de passar por esse Getsemane. Os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram jogados na fornalha ardente. Deus não impediu deles serem jogados ali. E quantas vezes Deus permite que nós estejamos passando pela fornalha ardente da vida, mas saiba que o quarto homem da fornalha está passando com você. Que o quarto homem da fornalha está passando com você. Que Jesus está enviando um anjo a você para te confortar, para te consolar, para te dar força, para você passar por esse Getsemane. E vai dizer então que Jesus entrega aos seus malfeitores. Jesus passa pelo julgamento, passa pelos acusadores. Jesus então, ele é crucificado. Mas diz o texto que no terceiro dia Jesus ressuscitou. E ele apareceu aos seus ressuscitado. E após isso ele subiu ao céu e assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, ele passou, ele superou o Getsemane da vida. Se Jesus superou, esta é a lição para nós nessa manhã. Você vai superar, você vai passar por esse Getsemane, dando glória a Deus e aleluia. E Deus vai te dar vitória lá na frente, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra podem dar glória a Deus? Não tema o Getsemane. Não tema o Getsemane da vida. Se Jesus passou, nós também vamos ter que passar. Se Jesus passou sozinho, muitas das vezes nós vamos ter que passar sozinho. Se Deus não tirou o Getsemane da vida de Jesus, muitas das vezes Deus não vai tirar o Getsemane da nossa e da sua vida, mas Ele vai estar junto conosco. Aleluia. Glória a Deus. Recebe essa palavra. Se coloque de pé em nome de Jesus.